Bom dia, pessoal. Vamos aqui iniciar o nosso primeiro podcast, Café com Engenharia. Eu sou o professor Becos, aqui da Engenharia Civil. Juntamente conosco aqui está o nosso professor Luiz Rogério, da Engenharia também. Bom dia. E eu também, hoje a gente tem o orgulho de começar o primeiro podcast com nada menos que nosso secretário de Educação, professor Miguel, né? Professor Miguel, ele é engenheiro mecânico, também empresário no ramo educacional aqui do Colégio Quasar e há muito tempo atua aí no ramo de educação. Por último agora, a sua função nobre até, né, de secretário de Educação tem turbinado a nossa educação infantil e ensino médio, ensino fundamental 1 e 2 aqui do nosso município, né, professor Miguel? Bom dia Becos, bom dia Luiz, bom dia Dilson, né? É um prazer estar aqui tomando um cafezinho com engenharia, né? É a minha formação, como você disse, eu sou engenheiro mecânico, sou engenheiro de produção, fiz técnico em mecânica, né? Mas a minha paixão é professor. Então, a minha vida, eu exerci, né, uma parte da minha vida como engenharia, mas hoje eu posso dizer que eu sou professor, né, com muito orgulho. Foi essa profissão que me deu, né, o que eu tenho hoje, né, como pude criar meus filhos. E é muito bom estar aqui, batendo esse papo, né, até para a gente poder falar para essa garotada, né, a importância do estudo, né. Então, um prazer estar, obrigado pelo convite, Becos, para a gente poder trocar uma ideia aqui. Vamos lá então, nesse bate-papo aqui, é algo descontraído, algo mais para a gente tentar aqui pegar a engenharia civil, que é a nossa faculdade, né? E tentar linkar aí com as outras etapas preliminares aí da educação até chegar aqui, né? Então, mais para nesse sentido de tentar entender melhor e de alguma forma, né, Luiz? A gente Sim. tentar contribuir com isso. Miguel, uma pergunta que eu já tenho uma curiosidade aqui. É aquela primeira, a gente até conversou nos bastidores ali. Como é que a gente faz para enxergar o moleque ali com 6, 7 anos, nas primeiras idades ali, se o moleque tem vocação para alguma coisa, se já é para um lado ou se é para o outro? Como é que vocês que estão lá nesse mundo aí conseguem entender isso aí? Olha, eu há muito tempo na educação a gente conseguiu perceber da seguinte maneira. Quanto mais aprofundado é o que você ensina para a garotada, você consegue perceber a facilidade que ele tem em um conteúdo ou em outro. Então, quando você aprofunda, o conteúdo é dificultado, já começa a florar. Poxa, vou fazer uma redação, vou fazer uma parte na matéria de biologia ou de ciências, logo no comecinho, lá de 7 anos, né? De geografia, de história. Se você aprofundar, né? Eu não digo dificultar, mas trazer isso com bastante propriedade, você começa a perceber o destaque do garoto, né? Aquele que tem mais facilidade na matemática. Porque se você faz um ensino superficial, você escuta muito dos meninos, não sei o que você, porque eu gosto de tudo, eu sou bom em tudo, né? Agora, se você começa realmente a aprofundar esses conteúdos, o garoto já começa a sentir dificuldade na matemática e vai bem no português, ele escreve bem, mas na geografia ele já não tem muita facilidade. Isso começa a florar na própria criança, né? O rumo que ele vai tomar. Qual a direção, né? Qual a direção. E os professores, como é que eles estão? A minha grande pergunta é, e os professores, como é que estão fazendo esse teste vocacional com os alunos? Ele já consegue perceber, não é? Por exemplo, se ele tem, como você falou, eu tenho que aprofundar, mas a metodologia dele, às vezes não pode assustar o aluno também? Com certeza, né? Isso aí tem que ser. É um cuidado gigantesco, né? Com orientação, com muitas orientações de coordenação da própria direção, porque o adolescente, né, ou a criança, se você aperta muito, ele espana, né? Então tem que tomar um cuidado gigantesco. Mas acho que na primeira fase, Becos e Luiz, eu vejo da seguinte maneira. De primeiro, né, ou da educação infantil até o 8º, até 9º ano, mais do que você ensinar, é uma venda de sonhos, né? O professor tem que incentivar e brilhar os olhos dos alunos, né, para que ele pode ser o que ele quiser da sua vida. O que precisa? Dedicação, né? Precisa ter lá... A gente sempre escutava dos nossos pais antigamente, né? Que o sucesso é 99% de suor, né? E 1% ali de conhecimento, vamos dizer assim, né? Hoje mudou muito, né? Você precisa ter aí o seu conhecimento, mas a dedicação, né? O compromisso, né? E a vontade, isso conta muito.
Então eu acredito que do 1º ao 9º, a grande preocupação nossa hoje, tanto nas escolas municipais, como eu vejo em escolas particulares e na escola particular com propriedade, porque eu tenho, né, nesse ramo, é você mostrar para o aluno que ele pode. Né? Poxa, mas eu tenho dificuldade nesse conteúdo. Né? Não é porque ele tem uma dificuldade que ele fala, olha, eu tive dificuldade em matemática, não, então você não vai ser engenheiro. Isso nunca. Né? Eu posso me esforçar mais naquela dificuldade e vencer essa dificuldade. Então acho que a grande sacada para essa garotada, né, na primeira fase, é mostrar que com dedicação ele vence qualquer dificuldade. E a vida é assim, né, Luiz? A gente, no primeiro enfrentamento com a dificuldade, mesmo depois de formado, você desistir, né? Falar, eu acho que quando você na engenharia civil, né? Professor também na engenharia, eu também, né, nesse início de carreira, quantos enfrentamentos nós tivemos, quantas dificuldades, né? E quantas vezes paramos para falar assim, poxa vida, eu não sabia que era desse jeito. Mas a dedicação, né, o enfrentamento fez você passar essa fase. E a gente tem que mostrar isso para a garotada desde o início. Mostrar que eles... Eu acho que a escola, eu vejo da seguinte maneira, é um mini mundo, né? Então a criança, quando sai da escola, teve que passar por felicitações, por dificuldades, por frustrações. Isso faz o ser humano crescer. É perigoso hoje, e eu faço muita palestra, às vezes, para os pais, dizendo, até tem uma que eu gosto de fazer, é uma psicóloga americana, que são os pais curling. A gente conversou até sobre isso, né? Curling é aquele jogo de inverno, né? Que a pessoa joga na neve uma bolinha, não sei se vocês já participaram, já assistiram, de Olimpíadas, e vão 2 caras na frente com o rodinho, aí joga aquela bolinha e vem com o rodinho, limpando tudo que tem na frente, né? O que eu chamo de pais curling? É aquele pai que o garoto vem, né? Vai limpando. E a mãe e o pai tá ali na frente, né? Limpando tudo, né? E o garoto não passa por as frustrações e dificuldades que é da vida. Então, quando o pai não puder mais limpar, que aí não é mais na alçada deles, o garoto sofre uma frustração e às vezes não aguenta isso. Isso faz parte de uma maturação. A frustração faz parte da maturação. Para que quando eu enfrentar depois como adulto, né, o primeiro problema de não arrumar um emprego, ou de não dar certo naquele emprego, ou até na parte mais pessoal, da minha primeira namorada, não quiser mais o namoro, eu caio, né? A gente sempre tem essa fala. Eu acho que a dificuldade não é cair, e o problema não é tropeçar. É o tempo que você demora para levantar, né? Esse tempo é importante para a criança, né? Lógico, a gente fala assim, a criança caiu, vai chorar. E geralmente eu não tenho filho, eu tenho sobrinhos. Tem que deixar chorar, às vezes deixa chorar. E aí depois, aí entra aquela toda metodologia, né? E agora? O que foi? Eu acho que tem toda essa preparação. Não é impor a frustração, né? É deixar, vem. Mas ela tem a sensibilidade de ensinar o aluno a lidar com essa frustração. Mesmo chorando, e deixa chorar, tem que chorar mesmo, é sentimento, deixa... Não, e é importante nessa fase, porque não é simplesmente deixar se frustrar. Mas você tem um ambiente escolar, um ambiente familiar, para trabalhar isso. Isso é importante. Mas isso tem que acontecer. O que eu vejo dificuldade é talvez a sociedade hoje não deixar a criança amadurecer nesse sentido. Tipo, eu não vou deixar frustrar. A gente lembra, eu sei que esse exemplo é batido, mas para você ganhar uma bicicleta, era 1 ano de maturação. Né? Sim. Isso faz parte da vida, o querer, a vontade, né? Então, olha, pai, eu quero uma bicicleta. Você vai ganhar, filho, lá no Natal. Né? Se passar de ano. Se passar de ano. E se não passar, você não ganhava, não. Né? Agora, nessa discussão nossa aqui, né? Me passou um filme na cabeça. Quando eu vim para Rio Verde, né? O Miguel, meu professor aqui há 30 anos atrás. Você tá ficando velho, né, Miguel? Tempo, tá né? ficando velho aí. Faz tudo isso? Tá ficando velho, hein? E aí, toda aquela adaptação, né? Sair de Quirinópolis ali do interior, cair aqui em Rio Verde. O que eu vou fazer da minha vida, né? Todo mundo ali com expectativa, o que vai ser quando crescer, como vai construir sua família, as dificuldades ali de vir de ônibus, voltar... tirar nota, e vem a bendita da matemática e da física, né, Miguel? Você pode falar um pouquinho aí como é que nós estamos passando por esse momento, né? Pessoal aí com muita dificuldade na área de exatas. Um dos pontos aí, Luiz, que
que a gente recebe, às vezes, o pessoal aqui na engenharia civil Sim. com muita dificuldade em exatas. Nossa, e muito. A questão até mesmo, e a grande na cabeça. Pode usar calculadora? Gente, assim, são coisas assim que aparecem. Mas como assim usar calculadora? Não, mas espera aí, você quer fazer uma conta grande? O que é? Então, assim, não sabe o básico. Eu lembro, Luiz, que eu dava aula de matemática quando eu voltei para o Rio Verde em 2000, lá na Tia Alba, né? Dava aula pro EJA. E aí o pessoal chegava e falava assim, essa história da calculadora. E muita gente trabalhava no balcão, fazendo conta de desconto, né? Às vezes tinha que dar o desconto. E a calculadora, ela pode ser uma arma, né? Na mão de quem não sabe operar a matemática, né? E aí a discussão é essa. Miguel, como que a gente melhora essa questão aí da moçada? Por que essa dificuldade em matemática? Onde vocês enxergam na física, na química? Por que esse grau de dificuldade tão amplo? Na verdade mesmo... Em línguas, em português, na verdade mesmo, a base mesmo a gente está querendo é a matemática. Porque a matemática, no caso você vai estudar química e física, é a matemática aplicada, né? Então, na verdade, a gente quer resolucionar, ajudar, né? Contribuir lá no ensino fundamental. A grande dificuldade do país, né? Isso a gente vê com as provas, né, que nós temos em PISA, é a deficiência que nós temos em matemática e língua portuguesa, né? Se você faz uma análise do aluno, né, ele foi mal as matérias que são paralelas, física, química, biologia, geografia, história, por que ele vai mal nesses conteúdos? A grande porcentagem dessa dificuldade é na matemática e na interpretação do texto, né? Então eu vejo um vestibular, né, ou no Enem, eu vejo o aluno, a grande dificuldade dele é interpretar primeiro o que está pedindo, né? Então, a gente tem que mostrar e aprofundar português e matemática. E aí você diz, poxa, mas por que essa dificuldade? Eu tenho como visão que a grande dificuldade hoje da matemática ser o terror, do português ser o terror, é que talvez as pessoas que ensinam nessa fase, elas também não gostam. Elas também tiveram dificuldade. Então nós temos que colocar, e eu vejo isso no olhar das crianças, pessoas apaixonadas daquilo que fazem. Pessoas com conhecimento. Eu acho uma grande problemática no país, né? Isso aí não é Rio Verde, não é nacional. O professor de 1º ao 5º ano, né, que é o pedagogo, cara, esse cara é um super-homem, é um astro, porque ele tem que saber tudo. Eu, como professor, eu sou engenheiro, como eu disse para você, tem 2 engenharias, tem o meu curso técnico, sou professor de física, né? Eu sei física, né? Se você me perguntar questões de geografia, da própria matemática, olha, eu sou professor de física, mas da própria matemática, numa situação mais aprofundada, eu vou titubear. Agora, o professor de 1º ao 5º ano, né, que vai fazer essa base, ele tem que saber a matemática, a geografia, história, ciência, né? Então, é complicado o nosso estudo. Esse professor tem que ser, não que tem que mudar o modelo, mas esse professor tem que ser muito observado e ele participar de muita formação para isso. Eu acredito que a educação, Luiz, acho que vocês concordam comigo, é um pouco de paixão. Sim. Né? Eu comentei com o Beck. É quase um sacerdócio. Não, tem que brilhar. Eu gosto de chegar na sala de aula e olhar pra moçada e o olho brilhar. Esse é que é o negócio. Você olhar ali, cada pessoa tem que ser olhada ali como um universo. Tem sonho, tem pensamento, tem tudo. E quando você vê a garotada brilhando, é porque você lá na frente tá brilhando. Sim. Né? Você tá com vontade, você acredita, né, naquilo, né? Eu conversando com o Beck da semana retrasada, se não me engano, a gente faz um trabalho no Colégio Quasa, que a gente chama lá de uma feira de profissões, um bate-papo de profissões, e nós levamos, né, para o ensino médio agora, nós levamos algumas pessoas para conversar com a garotada. Sim. Principalmente 1ª série do ensino médio, 2ª série do ensino médio, para que chegue no 3º ano ele já chegue um pouco decidido, né? E aí, eu estava conversando com o Bex, eu levo o Luiz, que é extremamente apaixonado na matemática. Ele vai lá fazer uma palestra com 70 alunos, 80, 100 alunos. Luiz, depois que depende do profissional. Quando ele vai, que ele está apaixonado, que ele fala que tanto que ele gosta daquilo, eu tenho 100 alunos saindo do meu auditório, eu falo, nossa, eu quero fazer matemática. Matemática é bom demais. Aí ele vai assistir um promotor. Se o promotor for empolgado com o que ele faz, nossa, eu quero ser promotor. Agora, se entra o profissional, fala, gente, não, fiz engenharia mecânica, mas tá complicado. O cara fazer o coach do fracasso. Então. O cara só é o coach do fracasso. Não faz isso, não. Então, os meninos são muito moldáveis, até porque a sociedade hoje
não permite aquilo que a gente fazia. Becos diz a ele, saiu de Quirinópolis, lá vinha sozinho para cá. Isso te dá uma vivência, te dá um olhar de mundo. Hoje, se o meu filho, né, graças a Deus já passou, mas até 19, 20 anos, ele tem uma festa, eu vou levar na festa, vou buscar na festa. Quando que isso acontecia na nossa época? Eu com 14 anos, eu vim para Rio Verde sozinho. Pessoal, ó, a gente vai então tomar um cafezinho agora, fazer um intervalo aqui, uma pausa, e voltamos aí para segunda parte pra gente continuar e falar um pouco mais sobre educação. Até daqui a que pouco. isso é apaixonante, né, gente? Muito bom, educação é bom. Vamos tomar um café Vamos então. tomar um café. Vamos lá então, olá pessoal, voltamos então para nossa segunda parte aqui do nosso podcast Café com Engenharia. Hoje, nada menos que nosso secretário de Educação, professor engenheiro Miguel, né? Transformou a educação pública de Rio Verde, né? Vem modernizando, a molecada aí tá se desenvolvendo. Com relação às provas nacionais, estamos nas pontas, né, Miguel? Estamos na frente aí. O estado de Goiás, Rio Verde é o primeiro estado de Goiás e Goiás é o primeiro do Brasil em relação às avaliações do MEC, né? Então, a educação aqui, o professor Miguel, muita experiência no negócio, né? Trabalha com molecada desde lá do bercinho e vai até o ensino médio e agora transformando a nossa educação pública do município, né? Desafio imenso. E isso, de verdade, muda a vida das pessoas, viu, Luiz? Muda, é verdade. Quando você tem uma boa orientação, né? E eu digo, até por experiência própria, você sabe até no final o que escolher, né? Eu sou de uma fase, o Bex também, o professor Miguel também, onde chegava no ensino, hoje, até o 9º ano básico, né? Você poderia escolher o que fazer depois do ensino básico, né? Até o 9º ano. O curso técnico e o científico, né? Você fez o científico, né, Bex? Fiz o científico. Eu fiz o técnico contabilidade. Então, na verdade, eu fiz o integrado eu fiz com o técnico professor mecânico, olha como é. Eu fiz o integrado com o meu professor, foi o professor Miguel, há 30 anos atrás. Não. Eu já falei pra ele que não faz tanto tempo assim. Tem tempo aí. Então, sou da geração do curso técnico, né? Então, a última turma, se não me engano, formou, acho que aqui, vou falar de Rio Verde, 97. Então, eu já poderia ter o CRC. Eu lembro que aqui em Rio Verde, os professores de ensino, pelo menos do ensino, hoje é o ensino fundamental 2, né? Que é do 6º ao 9º ano, né? Que falava 5ª série até a 8ª série. O professor te falava, né? Olha, se você for aqui em Rio Verde, se você for fazer uma agrícola, vai ter isso, você vai estudar biologia, né? Você começa a ver a separação de professores, porque a parte inicial do aluno é um professor só, depois começa a diferenciar. É aí que eu sempre falo que é o cuidado. A grande responsabilidade da educação é nessa parte mesmo. Porque a gente tem um ensino médio e acadêmico de qualidade também. Então a gente falava assim, olha, você vai ver isso no curso de contabilidade, você vai ver isso no magistério. Quando você entrava no curso técnico, você teria como base, depois você poderia escolher, né? Essa questão do curso técnico, por exemplo, aqui na UNRV era referência, você poderia ir para contabilidade, isso na década de 95 mais ou menos, você poderia ir para direito. Eu saí com experiência própria, fiz contabilidade, técnico, eu conseguia fazer matemática, direito, administração, economia, então eu era direcionado, né? E o que eu vejo hoje tirou isso. Teve acho que não me engano, 95, uma reforma educacional, né, Miguel? Isso. Professor, que tirou isso das escolas municipais também e estaduais. Você acha que não... Assim, por que tirou? A minha pergunta é, por que tirou isso? E por que não se voltou daquele jeito meio precário? Eu acho que falta formação de professores. O que você acha disso aí? Complementando, Miguel, antes a pergunta do Luiz, ele está se referindo ao teste vocacional que antes as escolas tinham, né? Inclusive, antes a gente fazia ou normal, que era quem queria ser professor, ou científico, que era o integrado, ou você fazia o técnico, né? Então, por que isso foi agora a gente não pode mais direcionar a moçada para sua vocação? Isso chama política pública, né? Às vezes o Brasil se perde um pouquinho na continuidade. Então, tá caminhando de uma maneira, não. Entra alguém, vão mudar. Então, hoje tem
eu tenho visto e fico contente porque tanto o MEC como o FNDE, os órgãos, né, que estão acima da gente, o próprio INEP, ele tem buscado na base o que precisa das políticas públicas. Então a gente tem participado muito, né, do que precisa hoje no Brasil em relação à educação. Para se construir, não aquela política que vem de cima para baixo ou faz, né? Se você lembrar um pouquinho, Bex, já foi dado, né, alguns anos atrás, computador para todos os meninos. Mas olha, entrega o computador, o professor não estava preparado, não se tinha internet nas escolas, né? Virou uma sucata. Hoje não, hoje está com uma maneira diferente, né? Foi conversado com os professores do chão de sala, né? Qual a necessidade hoje para a gente poder fazer uma tecnologia, trazer a tecnologia? Então a internet primeiro, preciso fornecer nas escolas, preciso do equipamento, preciso formar o professor, né? De equipamento, para trabalhar com essa ferramenta, né? E isso agora está sendo construído, né, pós-pandemia, com uma velocidade muito mais rápida, porque acho que para a educação, a única coisa que eu posso colocar que a pandemia trouxe de bom foi que o professor, né, nós professores, nós íamos demorar 10 anos para estar nesse estágio que nós estamos de tecnologia hoje, porque nós somos, de um dia para o outro, nós somos jogados para dentro da tecnologia e só tinha esse caminho. Então isso foi uma coisa boa, né? Agora, nós temos o terceiro setor mostrando que a pandemia trouxe para a gente, né? E graças a Deus estavam errados. O que a gente tira de pesquisa é que a pandemia trouxe 20 anos de atraso. E saiu a nota agora do SAEB, né? E a nota do IDEB. O SAEB fez a análise da educação pública e nós, graças a Deus, nós não tivemos essa perda grande, né? Caiu, claro. Não teve esse atraso. Esse atraso de 20 anos, né? Foi aí na base de 2, 3 anos que a gente tem que agora correr atrás para colocar essa garotada. E esse correr atrás, a tecnologia tem que estar junto. Não existe mais aula como antigamente. O professor tem que entender isso. E o Luiz estava comentando, poxa, a gente faz uma gincana com essa garotada, eles dão sangue, eles correm, eles fazem. É aí que é a diferença, Luiz. Nós precisamos fazer isso na sala de aula. Nós precisamos colocar o aluno como protagonista. Não dá mais para o professor, né, no Brasil, eu me incluo, né, nas minhas aulas também, quando eu faço aula para cursinho, de você chegar e ficar trabalhando, o aluno só escutando. Quem tem que produzir é o aluno. Ele tem que estar nessa ferramenta, né, participando desse processo. Porque senão fica como se você fosse o responsável desse aprendizado. E uma situação que a gente viu que mudou muito, gente, foi, eu ia para a escola, né? O Beck está dizendo que eu dei aula para ele há 30 anos, então eu vou assumir isso aqui. Então, na minha época, eu tô desse jeito. Eu ia para a escola e era o único lugar que eu tinha informação. Ou era a Barça, né? Que era aquele na verdade, Big Livro. Big Livro, que era até uma elite na casa, né? Que a gente nem podia encostar. Quando ele mexia na Barça, meu irmão, não vai estragar essa Barça. Não vai mexer com esse livro, não. Era o Google da época. Era o Google da época. As prestações ainda, que era 20 vezes, 12 vezes, né? Sim. Mas a informação, quem me trazia era o professor, né? Como é que era o Egito? Eu ia lá para escutar, né? Como é que acontecia isso? Eu ia lá para escutar as águas do Rio Negro. Só sabia de lá. Hoje mudou. Hoje essa garotada nossa, independente da classe social, Luiz, ele tem informação. E rápida. Em segundos. Exatamente. O que ele quiser agora, em segundos. Então, agora a questão do professor, a pandemia mostrou que não é só tecnologia. Se você pegar a Coreia, que já estava acostumada, não, porque o Brasil nunca teve isso, o Brasil nunca trabalhou online, por isso que teve uma dificuldade aqui grande, não. A Coreia também mostrou com dados que ele já trabalhava há 5 anos nessa metodologia, né? Que é tanto online como presencial, né? Sim. O híbrido, né? Que é o híbrido, né? Que é o híbrido, exatamente. E sem o professor, tiveram uma queda gigantesca, ou seja, a pandemia mostrou para nós, sociedade mundial, que o professor é extremamente necessário para trabalhar com os meninos. Faz o crescimento. Agora, o professor também agora tem que entender que eu não sou mais um fornecedor de conteúdos. Eu preciso fazer com que aquele aluno trabalhe esse conteúdo, entenda esse conteúdo para poder ter uma aplicabilidade. Quais são os princípios básicos daquele assunto, né? Exatamente. Ele vamos dizer, repetir. Aconteceu, por exemplo, na pandemia, né? Vai aparecer muitas informações. Tava fazendo os equipamentos, os respiradores mecânicos. Tá fazendo. E aí? Qual que é o princípio físico? Não é? O professor tem que fazer isso agora. Qual que é o princípio? Qual que é a aplicação? O que a matemática contribuiu?
né? Que a gente viu nessa pandemia o quanto a gente estava despreparado para ela, né? O quanto o nosso país em específico concentrou tudo num país só e todo mundo dependendo daquele país. Então isso aí vai despertar a nossa educação, a nossa indústria. Isso vai despertar todo mundo. Exatamente. Miguel, agora mudando um pouco, mais na mesma direção ainda, mas mudando um pouco de assunto. A gente da engenharia civil queria te fazer uma proposta, uma pergunta e uma proposta, né? A pergunta: como a gente poderia, né, contribuir para, de certa forma, elucidar esses alunos a identificar com a sua profissão do futuro, o que ele vai caminhar? A grande frustração que a gente vê, às vezes a pessoa fica 5 anos numa sala de aula, 4 anos, se forma naquela profissão e não tem vontade de trabalhar naquilo. Fala, eu fiz isso aqui porque às vezes meu pai que quis, às vezes, não gostei disso aqui e tal. E como que a gente pode, então, contribuir com as escolas do ensino médio, principalmente nessa fase de identificação, né, com a sua afinidade, por exemplo, com o próprio Quasar, com o município, em elucidar, por exemplo, no ramo da engenharia civil, no ramo da medicina, no ramo da engenharia mecânica, da sua profissão, enfim, como que a gente pode contribuir lá no ensino médio para ajudar essa situação aí? Olha, excelente, Becos. Eu vou falar agora mais do Colégio Quasar, porque o município nós vamos até o 9º ano. Né, que é aquela parte que eu falo que é vender o sonho, que é mostrar que ele pode tudo, que é realmente mostrar pro garoto que ele se dedicar. Ele pode ser o que ele quiser, pode ser do astronauta ao presidente, ao engenheiro, ao pesquisador, né? Agora, no ensino médio, eu tenho estudado bastante em relação a isso e eu vejo uma dificuldade. A nossa vivência pai, né, pai e mãe, é diferente do olhar do mundo da criança, dos nossos filhos, vamos dizer assim. Porque, como você disse, você vinha sozinho pra cá, eu pegava minha bicicletinha, ia, voltava, caía, machucava, e lá minha mãe tinha que gritar às 7 horas, vem pra dentro, senão a gente fica lá fazendo. Essa criação deu uma autonomia pra gente começar a entender o que era o mundo. E a gente percebeu o que a gente queria fazer da vida. Sim. Olhar o pai, olhar um tio, olhar um primo, ver essa situação. A gente tinha essa maturidade. Os nossos filhos, não por culpa deles, não por culpa dos meninos, mas a sociedade hoje fez com que a gente prendesse mais essa garotada. Eles não têm essa autonomia de mundo, esse olhar de mundo. É como eu disse, você vai deixar seu filho hoje, você deixa na escola, você vai buscar da escola, você vai numa festa, você leva, né? Eu sempre brinco, né? Se você colocar um frango, né? Faz o teste com os filhos de vocês, coloca um frango lá na mesa, né? E fala aí, corta aí, filho. Ele não sabe cortar o frango, e pode ter 19, pode ter 20 anos, porque você nunca deixou ele cortar esse frango. Né? Exatamente. Então, você pode fazer esse teste em casa. Ó, corta aí, filho. Fala, mas por onde? O que eu faço com esse negócio? Né? Porque você sempre serviu. E a sociedade hoje é dessa maneira. Né? Independente de classe social, as crianças são mais cuidadas. Né? E esse cuidado tem que ser mesmo, mas o excesso disso tira um pouquinho da vivência de mundo. E essa dificuldade, aí quando entra no ensino médio que eu queria chegar, Luiz, o pai, quando é para decidir, a família, quando é para decidir o que ele vai fazer o resto da vida, sem essa visão de mundo, ele fala, eu escuto muito os pais falarem para os filhos, filho, agora você decide o que você quer fazer, tá? Vê o que você quer fazer. Ele não consegue cortar o frango. Como é que ele vai descobrir o que ele quer fazer? Porque ele não teve essa vivência. Então é nesse momento que você diz, o que nós temos que fazer? Orientar as famílias para que comece a alertar, filho, ó, você está no primeiro ano do ensino médio. Vamos olhar o seu tio é médico, o seu outro tio é engenheiro, o seu pai é mestre de obra. Né? O que você quer fazer? Radialista. Pai radialista. Pai radialista. Né? Olha aqui, nós temos o Adilson Júnior aqui, né? Júnior. Olha aí, aprendeu onde? Essa paixão que você tem. É a visão do seu pai, do que está acontecendo. Então, isso é importante para as famílias. Não jogue na mão, não jogue essa bomba para o filho, porque ele precisa de você nesse momento. E aí que entra a universidade. Eu acho que um trabalho importante é a universidade levar nas escolas de ensino médio, seja estadual, particular, né? No que tem essa parte de ensino médio, mostrar o que é, porque eles não sabem. Hoje um aluno não sabe o que é ser um engenheiro civil, o que é ser um engenheiro mecânico. Às vezes ele vem para engenharia civil, porque meu pai é engenheiro e eu vou tocar a obra dele, mas...
sabe? E talvez ele nunca foi na obra com o pai, porque na correria do dia a dia o pai nunca levou. É essa importância que eu preciso mostrar para ele. E olha uma coisa que eu acho fico muito com dor no coração quando eu vejo o pai ainda falando, e você vai morar sozinho agora, quero ver, né? Essa é a parte. Imagina, é isso que é o branco que dá. Você vai ter que lavar a sua roupa, vai ter que cozinhar, vai ter que se virar aí, garoto. Nunca deixou ele fazer isso. Aí o filho, no momento que ele tem que decidir, olha a pressão. Imagine você com 15, 16 anos, né? Nunca cortou um frango. Exato. Aí, nesse momento, o pai fala assim, você vai escolher o que você quer fazer da sua vida, tá? E quero ver você morar sozinho, quero ver você lavar sua roupa, quero ver você fazer sua comida. É aquele branco do garoto não passar no vestibular, ir mal no Enem. Às vezes, é o branco que dá do nervoso que ele está de ter que assumir essa nova fase que o pai, às vezes, colocou. Agora você se vira. Agora quero ver se você vai dar conta. Miguel, você acha que esse acolhimento, esse abraço, que a gente tem que mudar um pouquinho, né? Mostrar, olha, eu tô junto com você, no começo eu vou lá, vou te ajudar, vamos participar. A própria universidade, eu acho excelente. Os meus meninos, eu tenho 5 filhos, né? 4 entraram para medicina e a minha mais nova está em psicologia. E agradeço muito aqui, na época o Tatão, agora o Barella, né? Porque permitiu que os nossos filhos continuassem próximos da gente, né? E permitiu que desse uma educação de qualidade. Meus filhos estão tendo sucesso, graças a Deus, é pela faculdade aqui que vocês estão inseridos. Então eu acho muito bacana Rio Verde ter essa potência aqui dentro, né? Mas é o que eu estava dizendo, precisa a universidade, quando os meus filhos entraram para medicina, eu achei excepcional. Teve uma reunião para os alunos de medicina, o pai e a mãe foi chamado. Na minha concepção de antigamente, eu falei para minha filha, vou não, só será? Passar vergonha, né? Porque lembra, se você chamar seu pai para uma reunião... Nossa, era maior vergonha, maior mico. Era vergonha. Cara, não, pai, você tem que ir sim, porque nós vamos ver o que vai acontecer na faculdade, porque os meninos são imaturos. A minha filha entrou em medicina, tinha 17 anos, né? Ia fazer 18. E estavam todos os pais lá do ladinho do garoto, e a faculdade, nós vamos cuidar, nós precisamos desse outro olhar, porque a garotada tá chegando não com a nossa vivência, a gente tem que entender isso. E a gente não transfere essa vivência. A gente gosta de contar pra filha, na época, quando eu tinha a sua idade, eu ia fazer isso sozinho, você não tá dando... Mas eu não deixei ele fazer. Exato. Então não dá pra cobrar do meu filho a vivência de mundo que nós temos, porque o mundo mudou. E é aí que eu acho que a universidade realmente tem que abraçar, levar até as escolas, né, fazer palestra, levar profissional para mostrar esse caminho para os filhos. Até, Miguel, nossa proposta era essa. Era depois a gente sentar e tentar montar um projeto de extensão para cada, desde o primeiro, segundo e terceiro, levar até o Quasar, por exemplo. E as escolas estaduais todas, escolas estaduais, levar até as escolas. Mostrar o que é a engenharia civil, por exemplo, na nossa vida, na profissão, como que levar ela. Então é isso, eu queria aqui mais uma vez, Miguel, meu parceiro Luiz aqui de podcast, né? Te agradecer aqui pela presença aqui conosco aqui. É uma honra receber sempre você aqui. As nossas portas aqui do Café com Engenharia está sempre aberta aqui para te receber. E aí eu deixo as últimas palavras aí para que você e o Luiz aí possa se despedir do nosso público aqui. Olha, foi um prazer participar, né, aqui da universidade. Como eu disse agora, eu acredito muito nessa instituição, é uma das melhores do país hoje, né? Eu posso dizer de carteirinha, porque os meus filhos saíram daqui e estão tendo sucesso, né? Que bom. Onde estão trabalhando, na residência, já no mercado de trabalho. Então é um trabalho muito bacana que vocês fazem. E o café tá uma delícia. Então, que se tiver a oportunidade, né, da gente continuar, às vezes, aí, um outro bate-papo, muito bacana. Café com Engenharia. Essa garotada precisa, né, escutar esse podcast e precisa desse projeto de vocês realmente de entrar. E os pais, né? Trabalhar com as famílias também. De, pai, é agora a hora de abraçar. Né? Nós abraçamos o tempo todo. Não solta agora, não. Deixa ele entrar, participa um pouquinho, vai soltando devagar, né? Que vai dar certo. É isso aí, a gente tem que contribuir com a sociedade, né, professor? Então, nós estamos à disposição, né, Bex? Para ajudar mesmo, sempre. A ideia é eu recebo os alunos de ensino básico, de cara, eu pego as séries os períodos iniciais da faculdade, vejo é um grande desafio para nós, professores, também, grande desafio, porque o Bex já recebe os alunos já com disciplinas específicas e eu ainda o básico. Então, é uma grande responsabilidade, a gente quer chegar nesse público. A ideia do podcast é mostrar para o público mesmo
o que nós podemos contribuir. Nós queremos ajudar, não queremos dificultar nada. né? E estamos aí para ajudar o que deve é. Obrigado, Bex. Obrigado, professor. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Até mais, gente.